A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar, na quarta lição de 25 de abril de 2021, o amor de Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Então nós vamos ver aqui, o comentarista vai nos demonstrar através de alguns versos e depois um comentário profundo falando sobre o amor de Deus. E é o que nós vamos falar hoje, nessa manhã. O texto áureo é o texto áureo bíblico, da Bíblia, que nós dizemos que é João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A verdade aplicada diz assim: porque Deus é amor. Somente é possível amar como a Bíblia revela se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. Os objetivos da lição são três: mostrar a essência do amor de Deus, falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus e ressaltar que o amor de Deus é único. O texto de referência está em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versos 7, 8, 9, 10 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Se você puder nos acompanhar, ou pela revista ou pela Bíblia, então a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, 8, 9, 10 e 16. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade, e nós podemos dizer aqui, substitui a palavra caridade, que algumas traduções colocam como caridade, mas é amor, assim seria a palavra que nos aproxima mais até da língua portuguesa. Seria: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então esse é o texto de referência que nós temos para a meditação hoje de um dos atributos de Deus, o amor. A introdução da lição, então, o comentarista nos coloca assim: nessa lição estudaremos sobre o amor do qual não é possível chegar ao pleno entendimento. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Esses versos estão na harpa cristã, número 396 desse hino. O ponto 1, então, da lição vai falar sobre o amor é a essência da natureza de Deus. O amor de Deus, ele diz aqui o comentarista, fazendo parte da sua essência, não está acima dos seus outros atributos. O Senhor não é mais amoroso, bondoso do que é justo. O amor de Deus, sendo a sua essência, não tem forma, não se mede, não se pesa, não se quantifica. Deus amou o mundo de tal maneira, ele coloca aqui entre aspas, de tal maneira, nenhuma palavra caberia para descrevê-lo. O amor de Deus é conhecido no idioma grego por a palavra ágape. Então nós estamos vendo aqui que quando nós falamos sobre amor, quando nós estudamos sobre o amor de Deus, nós temos que entender que Deus não é que sente amor. Deus sentiu amor por alguém, Deus sentiu amor pela humanidade. Deus é amor. Faz parte da sua essência. E quando eu estou em Deus, quando eu fui chamado por esse amor e eu ouvi essa voz, o chamado do Espírito Santo, e eu reconheci que Jesus Cristo morreu na cruz, no João 3,16, porque ele deu o seu Filho para que pudesse morrer por mim, para que eu não morresse. E quando eu consigo compreender tudo isso, eu consigo então ser inundado e ao mesmo tempo abraçar esse amor. E ao abraçar esse amor, eu então sou agora inundado por ele. Entendendo que amor não é um sentimento. Amor não é algo que você tem que sentir ou deixar de sentir. Não, amor é uma atitude. Você decide amar. Por isso que Deus manda nós amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, amarmos até mesmo os nossos inimigos. Então, amor de Deus
é a essência da sua natureza. Isso é o amor de Deus. Vamos então continuar aqui na meditação dessa revista para que a gente possa compreender um pouco mais e ao mesmo tempo ser agraciado por esse tão grande amor que nos amou primeiro, nos escolheu. E por isso nós estamos aqui hoje aprendendo um pouco mais da sua palavra. Então o ponto 1 da nossa lição é falar assim, ó, o amor é a essência da natureza de Deus. Como eu já disse anteriormente, é a essência da natureza, né? Deus é amor. O amor de Deus, ele fala assim, fazendo parte da sua essência, não está acima dos seus outros atributos. O Senhor não é mais amoroso, bondoso do que é justo. O amor de Deus, sendo a sua essência, não tem forma, não se mede, não se pesa, não se quantifica. Deus amou o mundo de tal, ele coloca aqui esse tal entre aspas, maneira. Nenhuma palavra caberia para descrevê-lo. O amor de Deus é conhecido no idioma grego por amor ágape. Então aqui ele vai começar a nos apresentar essa essência da natureza de Deus, o amor. Mas tendo a consciência e o conhecimento que Deus não é mais amor em detrimento de outros atributos que ele tem. Né? Todos os atributos aqui fazem parte da essência de Deus, desse nosso Deus Criador, desse nosso Deus que nos dá vida, desse nosso Deus que nos garante uma vida eterna de amor e paz com Ele, né? na eternidade, porque Deus é eterno. Então, nós vamos aqui não separar, né? Colocar o amor como se fosse um atributo maior ou algo maior. Não. Como ele fala aqui, o Senhor não é mais amoroso, mais bondoso do que é justo. A sua justiça também, que é uma das suas essências, que faz parte da sua essência, um contribui para o outro. Então, quando Deus age em justiça, Ele está agindo também em amor, porque Ele é amor. O que muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender é que quando Deus, alguém é castigado, alguém sofre uma repreensão de Deus, né? Acha que Deus está amando menos ele e amando mais o outro. Não. Quando Deus o corrige, quando Deus nos corrige, quando Deus vem até nós através da sua palavra e Ele nos mostra o caminho verdadeiro, e muitas das vezes nós passamos até por algum sofrimento, isso faz parte da essência do amor de Deus. Não é porque Deus te ama menos que você vai sofrer mais ou menos de acordo com o que você viveu ou praticou, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Quando eu consigo compreender isso, eu consigo saber que mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos que eu estiver vivendo, e isso pode até me causar um certo sofrimento ou algo que eu não venha compreender no momento, isso não significa que Deus está me amando menos ou mais. Tá? O amor de Deus ele é perfeito, né? Ele é único. Tá? Então, dentro desses atributos, Ele é bondoso, mas também é justo. A sua justiça é o que nos garante que esse amor existe plenamente em nós. Tá? 1.1 diz assim, Deus é o próprio amor. Ele é a própria substância, a plenitude e a totalidade do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Então, eu vou repetir esse versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o crente ele tem que amar. Não tem como eu separar isso. Não tem como eu dizer que você... eu não amo o meu irmão, não amo o meu inimigo, como a Bíblia nos manda, mas eu amo a Deus. Se nós não dizemos que não amamos uma pessoa que eu vejo, como que eu posso garantir que eu estou amando a Deus que eu não estou vendo? Então eu sou chamado pela Bíblia de mentiroso. Aqui não fala que o amor está em Deus, e sim que Deus é amor. Assim, não é possível estabelecer uma separação entre Deus e amor, porque a sua própria essência, quando o amor está numa pessoa, ela poderá perdê-lo, mas quem é o próprio amor jamais perde, né? Eu achei interessante, até grifei essa parte da revista, porque o que ele mostra aqui, você só é capaz de perder o amor se o amor estiver em você, quer dizer, se ele estiver apenas em você, como um sentimento ou como algo que você decidiu agir. Agora, aqui no caso, como Deus é amor, Ele nunca perde o amor, porque faz parte da sua essência. Uma coisa interessante também que nós podemos lembrar aqui durante esses comentários é que o amor não é um sentimento.
Tá? Eu vou sentir amor, eu vou sentir no meu coração para começar a amar alguém. Não, o amor é uma decisão. Por isso que a Bíblia fala que nós decidimos amar. Né? Eu tomo a decisão de amar alguém. Né? E é muito interessante quando, falando do amor entre casais, por exemplo, quando um dos lados, né, um dos cônjuges começa a querer uma separação, aí uma das desculpas que eles dão é que eu não amo mais, não consigo, eu deixei de amar, assim como se fosse algo que ele não conseguisse controlar, como se fosse um sentimento que ele deixou de sentir. Então eu não estou sentindo mais amor por ele ou por ela, então eu vou me separar. Quando ele faz isso, ele está dizendo que o amor é um sentimento, só que o amor não é sentimento, é uma decisão. Se ele não quer mais, ele ou ela tem que tomar a atitude e afirmar que, olha, eu decidi não amar mais. Por quê? Porque é uma decisão minha. Eu decidi não amar mais aquele meu amigo. Eu decidi não amar mais a comunidade onde eu estou. Então eu tomei a decisão. Então nós temos que ser conscientes de que não é um sentimento. E Deus nos mostra aqui que a própria essência, quer dizer, como a essência de alguém poderia, de Deus então nem se compara, nem se fala, poderia ser apenas um sentimento. Não, é uma decisão. É uma decisão que nós devemos tomar, como cristão principalmente. Eu só posso afirmar que eu sou realmente salvo se eu amo. O amor de Deus é o bálsamo que alivia qualquer sofrimento. O apóstolo do amor, né, João é considerado o apóstolo do amor até pelos seus escritos, né, pelas suas atitudes. João nos admoesta a demonstrar amor pela razão que o amor é a própria natureza de Deus. E ele vai falar lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ninguém consegue esgotar uma explicação sobre o amor de Deus. É impossível, né? Quando descrever o tamanho desse amor. Então é impossível. Não tem como eu, com palavras humanas, com escritas, com livros, o que quer que seja, eu conseguir esgotar totalmente essa essência de Deus. Né? Aí ele fala assim na revista dos professores: o amor de Deus foi determinante para o projeto de resgate do ser humano. O amor incondicional que proveu um sacrifício perfeito para satisfazer a justiça de Deus e chamar a humanidade para a reconciliação com Deus. Que maravilha! O amor é a base de tudo, inclusive da graça e da misericórdia. Só o amor de Deus poderia implantar a graça e a misericórdia para quem não merece. Quem não tem amor não concede benefícios de tamanha magnitude. Tá? Não concebe, é impossível dele entender isso daqui. 1.2 diz assim: Deus é a fonte inesgotável de amor. Nessa fonte só jorra amor ágape que transcende tudo. É o amor sem interesse, sem explicação. Quando você diz que ama, mas você tem um interesse por trás disso, isso não é amor. Isso é um jogo. Você está querendo alguma coisa, então você demonstra, ou faz, ou pratica atos de amor. Mas o amor de Deus, ele não é um amor interesseiro. Ele não é um amor que, como ele fala assim, que tem que ter um interesse. Não. E tem que ter uma explicação. Não, ele ama. Tá? É isso que ele está falando aqui na revista. O amor ágape é um mistério de Deus. Olha que importante. Que ninguém nunca conseguiu, nem conseguirá explicar essa fonte perene e inesgotável. Contínua e inesgotável. Nessa fonte só jorra amor verdadeiro. Amor sem misturas, sem contaminações. Amor genuíno e puro, amor sem fingimento. Podemos comparar isso com o escrito de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. O amor de Deus se revela com muita propriedade na graça e na misericórdia. O amor de Deus supera todas as nossas expectativas, ao ponto de ficarmos espantados quando se fala que temos que amar, assim como Deus nos amou, porque somos infinitamente pequenos diante da majestade de Deus. O ser humano não alcança e não consegue mergulhar por completo nessa fonte chamada amor de Deus por causa do egoísmo. Parece que o ser humano usa o amor pensando no retorno, naquilo que poderá ser retribuído ou para a sua própria glória. Quando ele fala assim, desse mergulhar no amor,
Eu estava me lembrando do Salmo, onde o salmista ele nos apresenta que a sede que eu deveria ter de Deus. E ele faz uma comparação que eu acho fantástica, que ele fala que assim como a corça almeja por água, assim deveria também ser nossa busca para com Deus. Nossa busca para com Deus deveria ser como a corça ela anseia por água. Vamos procurar aqui na palavra de Deus. O Salmo 42 diz assim: como o cervo, outras traduções vão falar corça, brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então, quando ele fala aqui em mergulhar nesse amor, e o salmista está falando aqui da nossa alma ansiar por Deus, me faz lembrar de como que a corça age. Quando o salmista ele faz aquela comparação, ele lembra da sede e da fúria com que a corça, o cervo, ele vai correndo de encontro às águas. Lá na região de Israel, existem muitos desses animais, e existem muitos aquedutos nos morros que levam águas para as plantações, que é uma das tecnologias mais antigas e ao mesmo tempo também mais preservada pelos próprios judeus ali, onde eles fazem com que no deserto eles tenham grandes plantações. Bem, quando a corça ela ouve no fundo da terra o barulho das águas, ela começa a caminhar e correr por cima daqueles aquedutos das montanhas. E ela vai até encontrar onde está a fonte d'água. E segundo os naturalistas, as pessoas que conhecem, eles vão dizer o seguinte, que quando ela chega para tomar água, ela não para beber, ela mergulha no rio. Entendeu? Assim também deveria ser nossa busca e nossa sede de Deus. Que nosso buscar o amor inesgotável seja assim. Esse é 1.3. Modos de Deus demonstrar o seu amor. Como amigo, ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Como pai, vede quão grande caridade, ou quão grande amor, nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 1 João capítulo 3, versículo 1. Então aqui são os modos que o comentarista está nos deixando aqui, de Deus demonstrar o seu amor para conosco. Tá? Mais do que amor de mãe, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do que um filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Mais do que o amor de pai. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes o pedirem? Mateus 7, 9-11. Então nós vemos aqui as várias maneiras, e os escritores aqui desses livros que nós lemos, João, Isaías, Mateus, eles estão fazendo comparação o quê? Com o amor de amigos, com o amor de pai, amor de mãe para com seus filhos e assim por diante. Então, nada se compara ao amor de Deus. Tá? Nem o amor de pai, de mãe, de esposo, nada se compara ao amor de Deus. Então esse amor é um amor incomparável. E é desse amor que nós estamos falando nessa manhã de domingo. A parte 2 aqui da lição, ele vai falar assim, o amor de Deus se revelou no Filho. A revelação suprema, a manifestação total do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Portanto, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o efeito maior do amor de Deus por todos. Porque essa é a maior prova do imenso e sem medida amor de Deus. Que ele é incomparável, insubstituível e ilimitado. Glória a Deus por isso. Então, o amor de Deus se revelou no Filho. Isso aqui é a máxima revelação que nós podemos ter desse amor de Deus, da essência de Deus, como amor. Por quê? Porque ele não é um amor que apenas foi falado, um amor que foi ensinado, um amor que foi alguém comentou sobre ele. Não, ele foi demonstrado. Ele teve uma ação. Deus, 2.1, Deus doou o seu filho unigênito. Isso é essa revelação suprema, essa maior revelação que nós podemos ter. O versículo, que é o texto áureo da Bíblia, que nós já lemos no início, define bem como Deus expressou o seu amor por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? João 3,16. O amor não é só sentimento, como eu já disse no início. Não é só sentimento. Como define muitos dicionários da língua portuguesa, né? Muitos podem falar que é um sentimento. Eu sinto, eu quero sentir. Não, não é isso não. O amor acima de sentimento é atitude. Não tem como você falar que ama se você não demonstra que ama. Não adianta você falar que ama se você não demonstrar que ama. Tá? É uma atitude. Se Deus tivesse apenas tido o sentimento de amor e não tivesse tido a atitude de doar o seu filho, não teria nenhum valor. Então, Deus teria o sentimento, mas não teria atitude. Então quando você fala que ama, quando você diz que ama o seu irmão, quando você diz que ama o seu filho, quando você diz que ama a sua esposa, quando você diz que ama o seu pai, a sua mãe, quando você diz que ama alguém, você tem que demonstrar isso em atitudes. Não adianta você dizer para sua esposa todos os dias que a ama e você não demonstrar isso. Muitos casais, muitas vezes, estão se desfacelando, muitos casamentos estão acabando. Por quê? Por falta de demonstração de amor. Às vezes até o marido ou a mulher falam, mas não demonstram. E o demonstrar de amor é o que vai caracterizar mesmo, que vai dar veracidade ao que você está falando. Então não basta só falar. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira. Como Ele demonstrou isso? Ele deu seu Filho unigênito para todos aqueles que crerem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Se Deus tivesse apenas tido o sentimento de amor e não tivesse tido a atitude de doar o seu filho, não teria nenhum valor, como eu disse. Então não adianta falar que ama se não faz nada para demonstrar esse amor. Não adianta falar. Para nada serve um amor que não tem atitudes que o confirme. Falar que ama só de boca, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer isso. Foi o amor, na lição dos professores, fala assim, ó, foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. E sem esse amor, Jesus jamais teria morrido na cruz do Calvário para resgatar o ser humano do poder do pecado e da morte. Nisto se manifestou a caridade, o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele possamos viver, para que por ele vivamos. Né? 1 João 4,9. Então, esse é o amor demonstrado, né, de Deus. Como fala aqui no 2. O amor de Deus se revelou no Filho. 2.2. Deus nos amou primeiro. Não foi você que amou a Deus. A salvação que vem até nós, através de Jesus Cristo, não é uma atitude que parte de mim. Não sou eu que amo a Deus para Deus depois me amar. Não sou eu que tenho que dar um passo na direção de Deus para Deus dar 2, 3 passos, como já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso. Não. Quem dá o primeiro passo, quem pega você no colo, quem salva você é Jesus Cristo. É Deus. É Deus através de seu Filho que salva. Não é o homem que se salva. Não é o homem que aceita Jesus. É Jesus que aceita o homem. É Jesus que escolhe o homem. É Ele que nos escolhe. E através dessa escolha, agora eu entendo esse amor. E entendendo esse amor, agora eu vou viver por esse amor. Eu vou agora dar frutos de amor, frutos de esperança, frutos de salvação. Frutos de salvação, né, podemos resumir. Que demonstram que eu fui salvo através de Jesus Cristo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Então Ele me amou primeiro. Foi Ele que deu o Filho. Ele me escolhe agora. O Espírito Santo me convence que eu preciso dele. E agora sim, baseado nessa escolha que Ele fez, nesse convencimento que o Espírito Santo faz até nós, agora eu vou desfrutar ao crer em Jesus, ao acreditar que Jesus morreu por mim, ao crer nessa entrega de salvação total. Eu vou crer então e agora eu vou me entregar a esse amor. E entregando esse amor, eu começo então a viver uma novidade de vida, ou seja, uma vida nova. E através dessa vida nova, eu então vou demonstrar o meu amor para os outros. Eu vou demonstrar meu amor para os meus inimigos. Eu vou demonstrar o meu amor para todas as pessoas que me rodeiam. Por quê? Porque agora eu sou uma pessoa salva, escolhida por Deus, e eu vivo na essência desse amor. Esse amor de Deus que me resgatou, que me trouxe, Ele é o que vai fazer a mudança ser gerada em mim. Né? Por isso que quando uma pessoa é salva, automaticamente ela muda de atitude, ela muda de comportamento. Não existe salvação sem mudança. Não existe salvação sem que a pessoa ela tenha atitudes diferentes do que ela tinha quando ela não era salva. Então é uma utopia, é um absurdo eu ensinar que eu aceito Jesus e eu continuo a viver
do mesmo modo que eu vivia antes. Ou seja, eu não estou então vivendo esse amor de Deus plenamente como deveria ser. Porque agora eu tenho que estar inundado. Como eu disse antes, né, da mesma busca da corça pelas águas, né, como fala o Salmo 42, mesmo modo de busca, né, a mesma ânsia que ela tem de buscar água para saciar a sua sede, mas não apenas ir à beira do rio e ficar ali tomando água, não, mergulhar no rio para beber dessa água, assim também deve ser o crente. Aquela pessoa que é inundada pelo amor de Deus. E só consegue ser inundado se você mergulhar, se você estiver submerso, se você estiver totalmente envolto desse amor. Mas você precisa viver isso, e eu preciso viver isso. Amém? Então Deus me amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, como fala João. Nisso está a caridade, nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, Efésios 2, 4 a 5. O Evangelho de Jesus está todo baseado e fundamentado no amor. O amor é o maior princípio e a maior base de sustentação da salvação. Que maravilha! Eu vou repetir isso. O amor é o maior princípio e a maior base de sustentação da salvação. Então a nossa salvação, ela está sustentada. Ela é o maior princípio e a base de sustentação dela, da nossa salvação, está no amor de Deus. Como é bom entender isso. Como é bom eu conseguir compreender isso. Deus nos amou incondicionalmente. O amor incondicional é um amor sem restrições ou condições. Quer dizer, Deus não fala assim, olha, se você fizer isso, eu vou te amar. Se você não fizer, eu vou te odiar. Sabe aquela história de que de manhã eu acordo salvo, aí meio-dia eu estou perdido, depois do almoço eu estou salvo de novo, à noite eu estou perdido. E assim por diante. Eu fico o dia inteiro salvo, não salvo, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Isso não existe. Se você é salvo, você é salvo. Entendeu? Por quê? Porque o amor de Deus que me garante, que é a sustentação da salvação, como eu li anteriormente, ela vai me garantir que a vida que eu levo agora como cristão, ela me dá essa certeza de salvação. Por isso que o crente tem que ter certeza da salvação. Tá? Por quê? Porque ela não depende, ela não tem restrição e condição, no sentido de que, olha, eu vou te amar se você não fizer tal coisa. Mas quando Deus me ama, e aí eu vivo esse amor agora como cristão, porque agora eu sou salvo, então eu vivo o cristianismo, eu sou um pequeno Cristo, eu sou cristão, ou seja, eu sou um pequeno Cristo. Então, eu vivo isso, eu tenho certeza absoluta que, compreendendo isso, eu não posso me apostatar da fé a ponto de deixar de viver esse amor. Tá? Então ele fala assim, alguém que ama sempre, independentemente da situação em que estejamos. Não importa quem você é, nem o que você faz ou já fez. Ele nos amou no lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O amor indescritível, indestrutível, amor infinito, que ninguém tira, ninguém apaga, jamais acaba ou falha. Glória a Deus. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus, é um amor incondicional, é um amor que nós não conseguimos compreender. A mente humana ela é incapaz de compreender isso. Tá? O amor incondicional de Deus não é porque somos merecedores, mas é porque o seu amor ultrapassa barreiras. O amor sacrificial que custou o seu próprio filho. Paulo reconhece e fica admirado pelo amor incondicional e sacrificial de Deus. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Romanos 8:32. Ilustrando, o amor sacrificial e incondicional é quando você corta em si mesmo para favorecer outra pessoa. Corta na sua pele e rasga o seu coração. É quando você tira o melhor que tem e oferece em sacrifício para restaurar alguém que poderá nunca reconhecer o que foi feito em seu favor. O amor de Deus foi derramado para todos, sem exceção. Ele não faz e nem faz acepção de pessoas, quem fez nem faz acepção de pessoas. Mas quantos não vão reconhecer e não obterão a salvação? É uma pergunta que ele deixa aqui no final para refletirmos. Então, esse é o amor de Deus. Que é isso que eu gostaria que nós pudéssemos entender e compreender.
a profundidade de tudo isso. Tá? O amor de Deus é singular. O amor de Deus é singular, isto é, único de sua espécie, distinto, ímpar. Há um hino do cantor Luiz de Carvalho, né, bem antigo, isso aí é de quando eu era criança, que declara esse amor de forma brilhante e poética. Olha que diz os versos desse hino que Luiz de Carvalho cantava. Se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, se as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Ó maravilha deslumbrante, esse eternal amor. Glória a Deus. Que poesia bonita, né? Que, né, expressa aqui a incapacidade humana de compreender e descrever esse amor. O amor é real, transformador e está disponível. O amor é uma semente que se planta e o solo é o nosso coração. Toda semente precisa de cuidados especiais para nascer. Quando você planta uma semente, você joga água, você coloca adubo, você protege contra as pragas. O amor precisa ser cultivado para o seu pleno desenvolvimento. Precisamos cuidar, senão o perdemos. O amor não morre, mas esfria e se afasta de nós. É como uma fogueira. Se não colocar lenha nova, ela se apaga e vira cinza. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Portanto, o amor é derramado sobre nós. Não é comprado, não é por coação, mas é um presente, uma dádiva de Deus por meio do Espírito Santo. Vemos várias manifestações de amor, mas aqui o termo grego é ágape, que significa amor divino. Que maravilha! Assim, eu fico tentando compreender muitas das vezes, tentando explicar, mas eu não consigo. O amor é real, transformador e está disponível. Esse amor está disponível. Quanto à pergunta que eu faço a mim, quantas vezes eu tenho apresentado esse amor? Quantas vezes eu tenho ensinado sobre esse amor para as pessoas que precisam de amor? Uma humanidade que está decaída, uma humanidade que está fracassada, uma humanidade que está à beira do caos. Eu vendo tudo isso, eu vendo as pessoas morrerem ao meu redor e eu não falo desse amor. Eu não estou inundado por ele. Porque se eu estivesse inundado, eu não conseguiria me calar. Eu não conseguiria ficar quieto um minuto, sem proclamar, sem falar sobre esse amor. Esse amor só é real, só é possível de eu demonstrar, uma das demonstrações que eu poderia ter, que eu amo. É porque não adianta eu falar, como eu disse já lá atrás. Não adianta eu falar que amo, mas eu não demonstro. E como eu posso demonstrar? Como posso ser a demonstração desse amor? Falando sobre esse amor, pregando sobre esse amor, ensinando esse amor e agindo em amor para as pessoas que muitas das vezes querem ver o meu mal. 3.2. Deus usa a sua justiça para provar o seu amor. O amor de Deus não anda desassociado da sua justiça, são atributos complementares. Deus é amor, 1 João 4, 8, 16. Mas também é fogo consumidor. Então isso aqui é importante nós termos essa visão. Deus usa, aliás, a sua justiça para provar o seu amor. Então a justiça de Deus, por mais dolorida que seja, também é uma prova do amor de Deus. Ele mostra aqui. E aí ele vai falar, Deus é amor, 1 João 4, 8. Mas também é fogo consumidor. Está escrito isso em Hebreus capítulo 12, versículo 29. Se Deus não usa a justiça, o amor se torna libertino, aproveitador, interesseiro, sem correção. Porque muito se esconde atrás do amor para, de uma forma inescrupulosa, transgredir as leis divinas. Porque se o Pai não tivesse a justiça como atributo, como se o Pai não tivesse a justiça como atributo, a afirmação. Na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. Ter amor não é aceitar tudo. Olha bem.
Onde se aceita tudo é porque não tem amor, vira bagunça, e nós queremos o melhor para quem a gente ama. Por isso que a Bíblia nos corrige, por isso que a Bíblia nos ensina, por isso que a Bíblia nos admoesta, por isso que quando nós vamos pregar, muitas vezes as mensagens elas são de confronto do pecado, elas nos confrontam, né? A mensagem que só massageia o ego do espectador, ela está com outros interesses, não interesse de apresentar a Deus, não interesse de mostrar a Cristo. Mensagens que só massageiam o ego, mensagens de autoajuda, como muitos pregadores fazem para ver se ganham mais quórum, isso é antibíblico, porque a mensagem ela tem que ser de confronto, ela tem que confrontar o homem, porque nós temos a tendência ao pecado, nós nascemos com o pecado original. Mesmo tendo sido alcançado pelo poder de Deus, mesmo tendo sido alcançado pelo amor de Deus, mesmo que eu esteja inundado pelo amor de Deus, não significa que eu não peque. Então, a justiça de Deus, quando Ele me prova, quando Ele me admoesta, quando Ele me ensina, quando Ele me exorta, Ele está demonstrando amor. Tem pessoas que às vezes querem ter mais amor do que Deus. Deus está provando alguém e a pessoa vai lá e põe o dedo no meio. Ele entra, às vezes, numa ação que Deus está fazendo com aquela pessoa. Muitas vezes, eu tenho que passar por um sofrimento para que eu possa crescer. E se uma outra pessoa que olha para mim e fala, mas ele não deveria estar passando por isso, vem tentar me ajudar. Ele está tentando demonstrar muitas vezes mais amor do que Deus. E aí, ele está como se estivesse atrapalhando aquele trabalhar de Deus na minha vida, porque o sofrimento vai fazer parte do meu crescimento, e o meu crescimento para chegar mais próximo a Deus. Então, vamos ter consciência que Deus muitas vezes Ele vai permitir sim que a sua justiça apareça e você tenha correção, né? Como ele fala aqui, sem correção se torna libertino, quer dizer, um amor fora do padrão de Deus. Até porque muitos se escondem atrás do amor, né, para dizer que pode ter uma vida inescrupulosa, como ele fala aqui, transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse a justiça como atributo. Aí continuando, na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. Ter amor não é aceitar tudo. Onde se aceita tudo é porque não tem amor. Ela vira bagunça. E nós queremos o melhor para quem a gente ama. Hebreus 12:6. Fazei tudo, aqui entre aspas, com decência e ordem, Paulo em 1 Coríntios 14:40. Todos os atributos de Deus são equilibrados e não pode anular o outro, ou seja, nenhum atributo de Deus anula o outro atributo, ok? Todos trabalham em perfeita harmonia, afinal, o amor não se alegra com a injustiça, 1 Coríntios 13:6. O amor não compactua com o que está errado. Compactuar com o erro não é demonstrar amor. Se alguém errou, ela deve pagar pelo seu erro. Se alguém errou, ela deve reconhecer o seu erro, aceitar a correção e se voltar para Cristo, para que ela possa ser sempre inundada por esse amor. Casa que o amor ultrapassa a justiça é uma casa bagunçada. Onde há amor, julga-se que tem respeito. Justiça significa dar a cada pessoa o que ela merece. Isso é justiça. A justiça de Deus é a retidão da sua natureza. Por isso, no amor, não pode haver infidelidade, deslealdade ou falta de respeito. Quando Deus aplica o seu amor em nós, Ele mostra a sua fidelidade e a sua justiça de caráter. Quem usa o amor de Deus para encobrir os seus pecados e erros grosseiros, receberá de Deus a justiça condenatória. O amor de Deus se manifesta para alcançar e restabelecer relacionamento com o ser humano conforme o plano divino. E 3.3, para encerrar, ele vai falar do amor de Deus dura para sempre. Isso essa afirmação ela é tão grandiosa, né, que nos faz deleitar, que nos faz compreender que a minha vida está guardada por Deus. Isso é um bálsamo sobre nós. O amor de Deus não acaba e não falha. O amor de Deus é imutável. Ele não muda. Seu amor dura para sempre. A aliança e o amor do Senhor permanecem eternamente. Deus não apaga ou tira o seu amor por causa da infidelidade do ser humano. O seu amor, independente da correspondência ou não, por mais que nos tornemos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Que bom
né, de entender e compreender e ouvir sobre isso. Essa grandeza de tudo que nós estamos ouvindo e aprendendo aqui. Né? Eu estou aprendendo muito nessa manhã. O amor de Deus é para sempre. Heber Campos, ele diz assim, ó, Deus é eterno assim como eternos são todos os seus atributos. O amor não foge à regra. O amor de Deus por nós existe antes de haver mundo. Existirá mesmo depois que esse mundo for renovado. Jeremias escreveu, com amor eterno te amei. Também com a amorável benignidade te atraí. As pessoas que nascerão depois de nós e virão a esse mundo também precisarão do amor de Deus. Glória a Deus. Que lição maravilhosa. Nesses minutos que nós temos aqui, que são rápidos, mas é um ponto para a gente refletir. Refletir sobre tudo isso. Refletir do que nós estamos aprendendo e o que Deus tem falado ao nosso coração. Conclusão. Aprendemos que o amor de Deus é a mola propulsora de todas as suas decisões, ações e criações. Seu amor para conosco é de forma profunda, intensa, calorosa e demonstrou isso ao doar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Glória a Deus. Aqui se encerra a nossa lição. A quarta lição, falando sobre o amor de Deus. Que nesse domingo você possa passar todo esse domingo refletindo sobre o texto áureo da Bíblia, que está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu agradeço a todos que nessa manhã puder nos ouvir, ou outro dia que esteja ouvindo essa lição, esse vídeo, e possa sempre refletir. Agradeço a direção da igreja, o pastor Cares, o Claudinho, o presbítero Claudinho, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, e que cada dia mais nós possamos nos entregar a Deus e fazer conforme a sua vontade. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esses momentos que passamos aqui nesse domingo. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos guardando, Pai. E que nós possamos aprender mais sobre esse amor, desfrutar mais desse amor, viver mais esse amor e demonstrar esse amor para com as pessoas que estão ao meu redor. Que essa lição ela seja uma lição não apenas para ouvirmos, não apenas para encher a nossa mente, colocar mais alguma coisa intelectual na nossa mente, não. Que ela seja também uma lição prática, que eu possa viver os ensinos aqui, que eu possa compreender e entender esses ensinos que são apresentados aqui. Que tudo isso que nós estamos fazendo seja para a honra e para a glória do Teu nome. E assim, Senhor, eu te agradeço. Louvo a Ti, glorifico o Teu nome, porque só Tu és Rei, só Tu és o Senhor da minha vida, e é Tu que tens guiado meus passos. Por isso, Senhor, eu te agradeço. Guarda a todos, que possamos ter um domingo abençoado, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus te agradeço. Amém.